Estamos aqui no Qual é a Sua História e nós vamos fazer um momento de devocional agora. Queria que você prestasse muita atenção nesta palavra que Deus tem preparado para você. O devocional nosso hoje fala que Deus nunca se esquece. Se você quiser estudar um pouquinho sobre esse devocional, ele está em Esther, capítulo 6. Pegue a sua Bíblia e dá uma lidinha em Esther, capítulo 6. Você vai conhecer a história completa dele. Ele fala assim, as coisas não são como parecem. E quando você acha que as coisas não podem piorar, elas pioram. Isso certamente era verdade para Mardoqueu em um ponto crucial na história de Esther. Por isso que eu falei para você que é interessante você ler o livro de Esther, para você entender essa história. Esther havia dito ao rei que a informação havia chegado a Mardoqueu, mas ninguém jamais o recompensou por seu grande ato. Parecia que ninguém notou ou lembrou. Então Mardoqueu continuou vivendo sua vida despercebido, sem recompensa e sem apreciação, até essa noite crucial. E as 3 primeiras palavras no livro de Esther, capítulo 6, ele fala assim, durante aquela noite. Então, Deus ele fala assim, na 11ª hora, ele entra e faz o inesperado na vida dele. Olha que bênção. Quando ninguém parece notar e ninguém se importa, Deus percebe e ele se importa. Pois Deus não é injusto a fim de esquecer sua obra e o amor que você demonstrou pelo nome dele. Quando ninguém mais notar, anote, Deus percebe. Quando ninguém mais se lembrar, Deus registra isso para que não seja esquecido. Deus não é injusto a fim de esquecer. Meu Deus. Olha que palavra. E realmente é uma coisa complicada, Porque às vezes a gente passa despercebido, E a gente sente isso, O que você tem a dizer, Dário? Então, Gabriel, eu tenho a dizer que Deus ele nunca se esquece de nós, Eu posso fazer uma promessa para você aqui, que eu vou fazer uma coisa para você, pro Eliel, pro Eliseu, e eu esqueço, mas Deus ele jamais esquece de nós. Ele sempre está pronto para nos ajudar na hora certa, É que sempre a hora certa para Deus não é a nossa hora. Às vezes, para nós, a gente quer aquela coisa na hora. E Deus, ele sabe a hora certa de nos recompensar, igual fez aí com Mardoqueu, A mãe já tinha preparado a forca dele. E na hora certa, Deus o exaltou, Sim. E é isso que Deus faz com nós. E tem uma parte aí, Gabriel, nesse devocional que você leu, que é o final, que valia a pena até a gente repetir, rapaz. Sim, com certeza. Que é essa parte do final aí que fala assim que quando ninguém mais nota, Quando ninguém mais notar, anote, Deus percebe. Quando ninguém mais se lembra, Deus registra. Deus registra isso para que não seja esquecido. Deus não é injusto a fim de esquecer. Olha aí, Deus não esquece de ninguém, não é verdade? É verdade, e às vezes a gente passa por isso no emprego, na escola, na igreja, A gente passa por isso, às vezes a gente faz alguma coisa e a gente é ser humano, a gente às vezes quer aquele reconhecimento, a gente fala assim, caramba, será que, Será que Deus está vendo? Será que alguém... E às vezes a gente faz isso, E às vezes a gente fica decepcionado por isso. Mas a gente não pode se esquecer que Deus é o que recompensa a gente. Muitas vezes, igual você falou, você promete alguma coisa, mas a gente é falho, a gente pode não cumprir. Mas Deus, em nenhum momento que ele promete, ele não cumpre, ele sempre cumpre. Não é, Amado? É bem assim. O que você acha, Amado? Eu fico pensando que, como você disse, Amado, como ser humano, a gente se precipita em algumas decisões. E quando algumas coisas, aparentemente, aos nossos olhos parecem estar dando errado, a gente se questiona demais. Sim. E aí a gente começa a querer colocar tanta coisa em balanças para saber o porquê que está dando errado. Mas, às vezes, são por motivo de nossas precipitações e outras vezes é porque Deus tem um tempo dele. Exato. E o que parece ser tão longínquo para a gente, para Deus é algo formidável e que ele já sabe como vai finalizar a história, então tem que confiar, amado, e acreditar que... Eu fico feliz, muito amado, que talvez o que nós iremos conversar um pouquinho é justamente sobre isso, que Deus não deixa passar nada em branco. Amém. Isso é verdade. E se ele aperta é porque alguma coisa grande ele tem para mostrar lá na frente. Então isso é lindo demais, amado. É lindo demais, Lindo isso é verdade demais. mesmo. E tudo que a gente passa, Deus ele está nos ensinando.
né? Muitas vezes a gente acha que Deus esqueceu, mas Ele não esqueceu. Ele está ensinando para lá na frente a gente dar valor e entender o propósito dele na nossa vida. Isso é bênção de Deus. E você que está nos escutando, eu quero deixar um recado para você. Deus, Ele nunca se esquece. E no tempo certo, Ele sempre irá te recompensar. Nunca se esqueça disso, porque é uma palavra que traz conforto pra gente. Sim. Independente do momento que você está passando, confia em Deus. Deus, Ele não se esqueceu de você. Eu queria aqui deixar um recado. Tem um livro que John Bevere, um escritor, ele faz uma pergunta muito interessante. Até falei pro pastor Ivair, que veio aqui semana passada. Ele fala assim, ó: como você quer ser lembrado na terra e como quer ser conhecido no céu? Meu Deus. Ele fala essa frase. Aí ele fala assim, ó: a maior chave para esses desejos se realizarem é o quão firme você se posicionará pelo amor e pela verdade durante os seus poucos anos na terra. Então, quando ele fala assim, ó, como você quer ser lembrado na terra? É uma coisa que mexe com a gente, sim, né? Que sim. a gente começa a pensar e muitas coisas vêm essa parte das promessas de Deus na nossa vida, né? Quantas promessas Deus tem pra gente e o que a gente está vivendo, né? Para fazer com que essas promessas aconteçam, né? E muitas vezes parece que isso não vai acontecer, parece que Deus, Ele deu aquela esquecida da gente, né? E é uma parte pesada, assim, né? A gente para pensar, não é fácil, não. Você que é artista, cantor solo ou tem uma banda gospel e tem sua música autoral gravada e quer divulgar em nosso programa, envie um e-mail para qualasuahistoriafm@gmail.com que divulgaremos para você gratuitamente. Pontual FM, a frequência da vida. Estamos aqui com o Eliel Santos de Almeida. Ele é cantor, pregador. Ó, que benção. Nome completo, hein, rapaz? Nome completo. Eu lembro, Eliel, sabe o que eu lembro quando falo do seu nome? Olha aí, amado. Sol maior. Olha aí. Sim, verdade, amado. Sol maior. Verdade. Quando o Eliel pegava o microfone, ele virava pra gente no grupo de louvor lá. Sol maior, amado. Verdade. É, benção. Eliel, hoje o Eliel veio contar a história dele aqui. O Eliel é um grande amigo nosso. Ali ele é pastor, evangelista? Evangelista ali na Assembleia de Deus Ágape, do pastor Nicelso Ribeiro de Paiva. E nós chamamos ele aqui para contar a sua história, falar o que Deus tem feito na sua vida ao longo desta jornada. Eliel, qual é a sua história, Eliel? Graças a Deus. Gabriel, como eu disse no início, feliz demais por poder estar aqui. Feliz por receber esse convite e participar desse momento tão extraordinário. Estive ouvindo as histórias dos irmãos que passaram por aqui e a gente fica analisando como Deus tem os seus motivos e os seus meios para trabalhar na vida de cada um. Mas antes de iniciar, talvez um comentário um pouco com relação à minha vida, amado, há uma canção que encaixa perfeitamente, talvez, no meu, como eu posso dizer assim, no meu segmento. Sim. E eu queria, antes de tudo, amado, poder iniciar a minha conversa, a minha palestra justamente com esta canção. Amém, mãe amada? Amém, fica à vontade. A casa é sua. Graças a Deus. Eu quero, desde já, enviar um abraço aos amigos que estão nos acompanhando, né? Que Deus abençoe vocês aí de forma formidável, amado. Fantástico. Essa canção diz assim, ó. Eu sigo a cantar a melodia que Jesus deu pra mim, e lá por onde for a alegria me seguirá assim na minha estrada iluminada, tudo será feliz, meu coração quem diz, cada minuto da vida serei protegido por um amor maior, por uma paz melhor que há no mundo.
aqui. Nada me fará cessar meu canto de paz. Sou feliz demais, toda alegria que existe em mim eu vou transmitir com prazer na canção desse amor sem fim. Eu sigo a cantar, meu Deus, a melodia que Jesus deu pra mim. E lá, por onde for, a alegria me seguirá assim na minha estrada iluminada. Tudo será feliz, meu coração quem diz. Cada minuto da vida serei protegido por um amor maior, por uma paz melhor que há no mundo aqui. Nada me fará cessar meu canto de paz. Sou feliz demais, toda alegria que existe em mim eu vou transmitir com prazer na canção deste amor sem fim. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amados, eu começo a minha história. Tive o privilégio de poder nascer num lar cristão. Por bondade e graça, Deus assim o permitiu. E depois de muitos anos, eu ouvi uma frase que me marcou demais, esta frase. Estava em uma escola, estudando a Bíblia. E nesse dia o professor que lecionava, ele estava contando, dizendo que houve pessoas que não nasceram no lar cristão e que aceitaram Jesus depois. E essas pessoas que aceitaram Jesus depois viveram uma experiência que aqueles que nasceram no lar cristão jamais iriam ter. Todavia, aqueles que nasceram no lar cristão também teriam experiências que o que não havia nascido jamais iria passar ou talvez compreender. E a minha história começa assim. O meu nascimento não foi um nascimento tão favorável. Eu nasci de uma maneira um pouco drástica. Se não me falha a memória, o nome desse nascimento é fórceps. Ao ponto de quando os médicos me trouxeram para que a minha mãe me visse, ela não conseguiu ter uma boa impressão de mim. O motivo de ter sido um pouco forçado o meu nascimento, eu fiquei praticamente roxo, com alguns hematomas. Mas o que parecia ser tão ruim, tão difícil, Deus já havia escrito uma trajetória e, me permita dizer, um destino tão extraordinário. Por bondade e graça, desde o meu nascimento até a idade que eu tenho hoje, o Senhor tem agregado em mim uma mansidão, uma humildade muito grande. E falo isso não por orgulho, porque se fosse por mim mesmo, talvez eu não teria enveredado por este caminho. Mas, lembra, amigos, quando eu disse a respeito que o que nasceu no lar cristão viveu uma experiência, e a minha experiência é justamente isso. Eu perguntei ao professor naquele dia, dizendo, mas se eu não tivesse nascido num lar cristão, professor, como seria o resultado da minha história? Ele parou por alguns segundos e disse, Eliel, talvez se você não tivesse nascido num lar cristão,
você não teria escutado o chamado de Deus. E eu, naquela hora, meus amados, eu baixei a minha cabeça e veio um filme repentino em toda a minha trajetória. E pude entender que a frase que foi dita aqui por intermédio do Gabriel, que Deus não esquece de nada. E cada detalhe que aos nossos olhos parece passar desapercebido, Deus anota todos eles. E eu vi que desde o meu nascimento, eu graças a Deus, Gabriel e Dário, eu nunca dei trabalhos aos meus pais assim, de forma tão ruim demais. Tive experiências de passar por pessoas e que após alguns dias, ou talvez tempo depois, encontrar com os meus pais e dizer assim: Cordeiro, Hilda, eu fiquei feliz demais por conhecer o seu filho. E essas coisas me trazem um acalento tão grande, não por orgulho, nem por vanglória, porque a gente que serve a Deus sabe que essas coisas não pertencem a Deus. E se a gente se orgulha, Deus nos abate depois. Então Deus foi me moldando dessa forma. Houve alguns motivos de eu tentar questionar a Deus por algumas situações, mas tudo que Deus permitiu eu passar foi justamente para me moldar e me ensinar que Ele é dono de tudo, que Ele é Senhor sobre tudo. Verdade. E que por mais que eu tente lutar contra as vontades dEle, será simplesmente como uma gota dentro de um oceano, como um cisco dentro do umbigo. Então, eu louvo a Deus, meu amado, justamente por Deus me direcionar nessa trajetória. Eu lembro que eu vou te contar uma história, ou seja, um relato que eu vivi e que foi me moldando cada vez mais, meu amado. Houve um tempo que eu tinha um amigo e eu disse para minha mãe assim: mãe, eu vou à casa do meu amigo. Porém, Gabriel, Dário, eu tinha uma outra projeção, Eliseu, para ir quando eu chegasse à casa daquele amigo. A projeção nossa era que nós nos direcionássemos para um outro lugar e lá nós iríamos divertir, porque havia águas muito belas naquele lugar. E ele disse: Eliel, você nunca viu e vai ser muito bom. Eu confesso que se eu dissesse para minha mãe que eu iria para aquele lugar, ela não deixaria, porque anteriormente, né, a gente que já faz um tempo que vem nessa caminhada, sabe que muita coisa na vida cristã era pecado, não podia. Era bem mais fechado. Era bem mais fechado. Jogar bola era difícil demais, assistir televisão, misericórdia, amada, ninguém podia falar nisso. Era. Se um pastor visse um cristão de short na rua, meu Deus do céu. Então, o meu pai nos moldou nessa trajetória. Porém, como criança, chegando para a adolescência, a gente tem algumas curiosidades às vezes. E eu me direcionei à casa do meu amigo, dizendo para minha mãe que eu ia até lá. Por a minha mãe confiar, ela permitiu. Ah, meu Deus. E aí fomos até um outro lugar que estava em nossa mente. Quando chegamos lá, havia uma água represada, uma água, como eu posso dizer assim, era um belo lugar. E das pessoas e dos jovens, dos amigos que estavam com a gente, um deles disse assim: olha já o cuidado de Deus e vocês vão entender o porquê. Um dos amigos olhou para aquelas águas e disse: olha, eu vou procurar uma madeira bem comprida, algo para que possa servir de suporte para a gente subir. Até então, a gente não entendia o porquê, mas Deus já sabia de todas as coisas. Aquele amigo, em meio àquelas matas, conseguiu encontrar um pedaço de madeira, um pedaço de árvore muito comprido e colocou naquelas águas. Jovens, adolescentes pulando, saltando naquela água, o sol estava formidável, tudo favorecia. Eu escutei uma voz que dizia: tá vendo como a água está boa? Vem correndo, pula lá no meio e depois você vem nadando, você vai ver, todo mundo vai admirar com o salto que você vai fazer. Em fração de segundo eu escutava uma outra voz que dizia: não, pula aqui perto, é melhor para você, vai ser mais fácil para subir. E a outra voz de novo dizia: que é isso? Vem correndo, dá um salto lá no meio, olha como a água está tão boa. E mais uma vez a outra voz relutava dizendo: não, salta aqui perto. Obrigado, meu Deus.
Obrigado porque naquela hora eu escutei a voz de pular perto. E quando eu saltei naquelas águas, o meu corpo parecia pesar muitíssimo. E eu batia os meus braços e o meu corpo não saía do lugar. Batia as minhas pernas, eu não subia naquelas águas. Um filme, muito amado, passou na minha mente. E eu disse, a minha mãe não sabe onde eu estou. O meu pai não sabe onde eu estou. Eu vou morrer aqui, Senhor. E se eu morrer, eu não vou para o céu porque eu menti para minha mãe. Eu disse, quem vai levar a notícia para os meus pais? Naquela minha luta, naquele meu dilema, eu abri os meus olhos naquelas águas e eu vi aquela madeira e eu me agarrei a ela. E quando eu saí, eu não queria mais, Dário, pular naquelas águas. Eu não queria, Eliseu, Gabriel, eu não queria pular naquelas águas. E eu fui para casa com aquele pensamento. E eu disse, a partir de hoje, nunca mais eu mentirei para minha mãe. E Deus, por um exemplo aparentemente tão drástico, ou talvez para muitos que parecia ser simples demais, Deus me moldou. E desde aquele dia em diante, eu passei a entender, minha amada, e aprendi que, ainda que a verdade me custe caro, ou que aos meus olhos parece ser difícil demais falar a verdade, eu prefiro falar a verdade. Porque eu aprendi naquele dia que procurar caminhos diferentes pode me conduzir a um destino cruel demais. E a Bíblia mesmo relata sobre isso, amado, que só existe um, que é o pai da mentira. E se a gente dá ouvido a eles, como será complicado para nós. Às vezes não tem volta, né? Você falou tudo, meu amado. Um abismo chama um outro abismo. Para mim encobrir uma inverdade, eu tenho que criar uma outra muito maior. E isso vai se tornando grande demais ao ponto de você não mais suportar. Ei, o que é engraçado, amados, que com 18 anos, 17 anos eu conheci a minha esposa hoje. E com 18 anos eu casei, então eu não tive com 18 anos. Eu não tive assim, talvez uma vida, como eu posso dizer assim, de querer fazer muitas aventuras. Porque graças a Deus eu cresci com muita responsabilidade. Quando eu era pequeno, eu tinha, meu amado, um receio muito grande de vender coisas na rua. Mas a minha mãe, mãe. A minha mãe achou por bem um dia, amigos, de me direcionar para vender coisas à feira. Dário, quanta vergonha. Eliseu, hoje eu vejo pessoas no Facebook dizendo assim, eu vendo picolé, e isso para mim é uma honra. Eu fico feliz com isso, mas existem muitos que têm uma vergonha, que não têm essa coragem de enfrentar esse desafio. E eu lembro que a primeira coisa que a minha mãe fez para me vender foi doce de banana. E, meu Deus, e eu tinha que levar aqueles doces, e eu chegava na feira, e se eu só andasse na feira, as pessoas não iriam perceber. Eu tinha que gritar. Toda vez que eu me lembro, meu Deus. E quando eu estava caminhando na feira e de repente eu via um amigo, um colega de escola, Eliseu, pensa numa carreira. Vontade de usar máscara. Vontade de usar máscara. Não tinha pandemia naquela época. Não tinha pandemia. Aí eu procurava um lugar para me esquivar, para me ocultar. Mas eu nunca, jovens, eu nunca desobedeci a minha mãe. Eu nunca falei, eu vou pegar esses doces, eu vou jogar fora e dizer que eu roubei. Nunca. Eu honrava. Eu nunca peguei os valores que eu vendia e chegava e comprava uma outra coisa, não. Eu chegava, mãe, eu vendi tantos doces, está aqui o valor. A minha mãe fazia a somatória e dava tudo real. Eu tinha um negócio comigo, meu amado, esse sentimento de responsabilidade. E eu cresci nesse negócio. Então, com 18 anos, a minha esposa disse, é melhor a gente casar. E eu só agreguei, eu disse, para mim será só mais uma responsabilidade. Hoje, graças a Deus, eu estou caminhando para 27 anos de casado. As pessoas podem perguntar assim, Léo, quantos anos você tem? Eu tenho 44 anos.
Vou fazer 45 anos agora em outubro. No dia 27 de março eu faço 27 anos de casado. O meu filho tem 22 anos de idade. A vantagem de se casar cedo é essa. É que às vezes você está um novo ainda, é só descontração, amigos. Que eu já não sou mais aquele jovem, oh meu Deus, quanta saudade. Mas é bom isso, que eu ainda consigo fazer algumas coisas, e o meu filho já está livre de perigo, né? Quando eu digo isso, força de expressão também, porque o mundo é cheio de ciladas. Mas, como eu estava dizendo, eu vim nessa síndrome de responsabilidade. Então, por eu casar cedo, desafios que eu enfrentei na vida foram justamente desafios de família, desafios de um senhor que precisava cuidar da família. Houve um tempo em São Paulo que eu passei um aperto muito grande de desemprego. E aí, amados, eu tinha simplesmente 2 calças. Uma para vestir no dia a dia e uma outra para ir à igreja. Ah, meu Deus. Quantas vezes, amados, eu chorei, porque eu encaixei justamente na frase que o nosso irmão Gabriel disse. Eu não estava vendo, eu não entendia o projeto de Deus. A minha visão era limitada, era a visão humana. E quantas vezes eu questionei a Deus e eu disse, Senhor, por favor, Deus, me abençoa. Porque se o Senhor me abençoar, Deus, aonde eu chegar, as pessoas vão ver que realmente o Senhor é Deus que abençoa. Eu disse, Deus, me dê roupas novas, Senhor. Porque aonde eu chegar, as pessoas vão ver que eu tenho roupas novas e vão saber que o Senhor que cuida. Eu disse, Deus, me dá um carro, Senhor. Porque aonde eu chegar, Deus, as pessoas vão ver que realmente o Senhor é aquele que concede, que abre as portas. Eu estava totalmente enganado ao chamado de Deus, ao cuidado de Deus e ao zelo de Deus. E aí, olha, eu disse no início as formas que Deus tem. E aí quando eu disse das histórias do nosso irmão Miqueias, na pressão que ele passou da vida, ele também não entendia. O Evaí, um caminho que ele jamais imaginava, foi aonde ele foi lançado. E justamente, mais uma vez também, sem entender o que Deus queria. Eram as minhas questões. Paralelamente, talvez um caminho diferente. Mas, um dia eu estava na igreja, chorando, e um irmão estava ministrando. E aí Deus, mais uma vez, se apresenta, dizendo, sou eu que cuido. Obrigado, meu Deus. E mais uma vez me moldando. O pastor, na sua ministração, por um instante ele parou e disse, eu não te chamei porque você tem roupas novas. Olha só. Oh, meu Deus. Desculpa, meus amados. Eu não te chamei porque você tem carro novo. Eu te chamei para fazer a minha obra. Então faça. Naquela hora, meu amado, eu baixei a minha cabeça e chorei mais ainda, mas eu não chorei de tristeza. Eu chorei, eu estou chorando agora, não de arrependimento. É porque eu lembro hoje o estágio que eu estou. Ah, se eu soubesse os degraus que Deus iria me colocar, os amigos que eu iria conhecer, eu não teria chorado tanto, eu não teria dado tanto murro em ponta de faca. Hoje, é por isso que em muitas ministrações que eu faço, Gabriel, eu digo para os irmãos, não evidencie tanto o problema, porque você não sabe como vai ser o dia de amanhã. E eu me encaixo justamente na frase que o pastor... Me foge agora me foge a memória agora o seu nome. Me perdoe, pastor. Mas ele sempre menciona isso, dizendo, o que não é para te matar, é para te deixar mais forte. Alex Cardoso, lembrei. Cardoso. E ele dizia sempre em sua ministração, um carvão, para se tornar diamante, ele sofre muita pressão. E quando eu ouvi essas coisas, eu entendia, meu amado, que Deus estava me lapidando e me moldando. E hoje, adiantando um pouquinho,
Um dia um irmão perguntou para mim, Eliel, como você reage quando Deus te permite ser provado? Eu disse para ele, olha, eu já vivi algumas coisas com Deus que hoje eu sei entender. E eu fico em silêncio. Porque se Deus me aperta grande, algo grande Ele tem. E eu vejo tudo isso, Gabriel. Isso é verdade. O cuidado de Deus. Aí eu vejo aonde Deus tem colocado Miqueias, o privilégio dele de ser um escritor hoje. Olha que honra de poder transmitir, amado, a muitos. Olha o zelo de Deus na vida do pastor Evaí, que por intermédio dele, olha o tanto de vida que ele conseguiu agregar. E é esse lema que eu tenho comigo, todo ser humano tem uma história, e na sua história muitas pessoas passam por ela. Hoje eu escrevo um capítulo a mais da minha história. E olha só, as pessoas que estão fazendo parte, os amigos que estão ouvindo, outros que irão ver esse relato. Obrigado, amigos, por fazer parte de minha história. Então, adiantando, me ajuda aí, amado, no horário. Não, fica tranquilo. Para que seja breve, amado. E então, por eu casar cedo, Deus já me ajustou nessa situação. E aí, se não bastasse, parece que Deus gostava, muito amado, de me pressionar com relação ao emprego. Mas antes desse emprego, eu ia à igreja, muito amado, assim, esporadicamente. Não que eu estava desviado, não era isso. Mas eu congregava em uma igreja, então o culto era dia de quarta, sábado e domingo. Então eu ia só quarta, sábado e domingo. Mas quando Deus tem um projeto com você, Ele vai te apertar justamente para você chegar naquilo que Ele quer. Então, eu conheci um amigo. Carlos, obrigado, amigo. E esse amigo, ele era a aversão de mim, amado. Ele ia na igreja todo dia. E eu conheci esse amigo. Segunda-feira, tem. Ô, Carlos, como é que você tá, amigo? Sobe aí. Vamos na igreja. Para mim não ser rude com um amigo, vamos. Relutando. Na terça-feira, Gabriel. Mesma coisa. Carlos de novo. Quarta-feira, eu já dizia, meu Deus, vai vir o Carlos novamente. Eu já sei o que eu vou fazer. Eu não vou tomar banho. E aí, quando ele chegar, eu falo que eu não tomei banho, então eu não vou. Amigo persistente. Ele chegava e eu dizia, Carlos, eu queria até ir, mas eu não tomei banho ainda, não tem problema. Vai lá tomar banho, eu espero. Eu espero. Esse é amigo de verdade. E eu não tinha para onde correr, amados. Mas que bom. Porque na quinta-feira, eu já dizia, Carlos, para onde nós vamos amanhã? Carlos, olha, vamos para tal lugar na sexta. E isso mudou dentro de mim, meu amado. A vontade de sempre estar na igreja. E para encaixar nessa história, eu lembro que quando eu era criança, quantas vezes eu brinquei com as minhas irmãs de igrejinha. Eu sei que muitos aqui tiveram isso. E no meu coração tinha uma chama de um dia ser pastor. Hoje eu vejo os degraus que Deus tem me colocado. Como o Senhor é tão bom, papai. Colocou em mim essa vontade de sempre estar na igreja, de sempre estar envolvido com aquilo que o Senhor tem. Justamente para chegar aonde o Senhor quer que eu estivesse. E aí, no dilema de desemprego, mais uma vez, questionando a Deus, Deus me direciona para Mogi Guaçu. Mas antes disso, amado, eu conhecia Mogi Guaçu simplesmente de passagem. Eu vim por intermédio de uns amigos aqui, gostei demais da cidade, mas jamais passava na minha consciência de vir morar aqui. E num dia, num dilema, Deus disse, vai para Mogi Guaçu. Eu disse, o que eu vou fazer em Mogi Guaçu? Não tenho amigos, não tenho amigos, não tenho parentes, eu tenho irmãos da igreja que me conhecem assim, mas isso é coisa da minha cabeça. Aí passou-se mais alguns dias, eu conversando com minha esposa, disse, olha, há uma voz que está falando para mim para Mogi Guaçu, mas eu acho que isso é coisa da minha cabeça. De repente, Gabriel, mais uma vez, vai para Mogi Guaçu.
Outra vez, Eliseu, eu relutei de novo. O que é que eu vou fazer em Mogi Guaçu? Passou-se mais um tempo, outra vez, vai para Mogi Guaçu. Deus sabia que eu não ia vir, amado, pela minha vontade. E aí permitiu uma aversão entre eu e minha esposa. Um desentendimento. Eu disse, olha, tudo bem, filha, faz o seguinte, eu vou para Mogi Guaçu. Porque, olha, amado, um homem desempregado é muito difícil. E uma esposa, de repente, olhar para um homem e ver que não está provendo, que não está acontecendo nada, querendo ou não, surge atritos por isso. Eu jamais vou culpar a minha esposa, ou talvez outras mulheres que, às vezes, entram no dilema com o seu esposo com relação a isso. Maridos, não questione, nem tente brigar com suas esposas. É que as situações, às vezes, afloram nossos nervos. Verdade. E nessa hora, você tem só um para conversar, que é Deus. Explica para ele. E aí eu disse, então eu vou para Mogi Guaçu. Você está procurando sarna para se coçar. Na consciência de minha esposa, talvez era uma aventura que eu estava tentando fazer. Mas Deus sabia do propósito. E eu vim para cá e graças a Deus, meu amado, a minha história mudou totalmente. Mas Eliel foi da água para o vinho, as coisas daquele tempo em diante só foi da água para o vinho, não. E para mim finalizar, eu vou contar 2 relatos para você entender que aquilo que você não vê, Deus já viu. Aquilo que os seus amigos parecem não enxergar, Deus, que é um amigo fiel, enxerga. Ei, vim para Mogi Guaçu. Após alguns meses, eu quero agradecer ao pastor Ari, que nos recebeu na sua casa, a sua esposa, irmã Cícera, seus filhos que nos acolheu. Eu quero agradecer ao irmão Osvaldo, que faz construções para o pastor de Célcio. Obrigado, irmão Osvaldo, por me aceitar também ao fundo da igreja, meu amado, onde ele morava, e vocês vão entender o porquê. Vindo para Mogi Guaçu, a minha esposa, depois de um tempo, se mudou para cá também. Alugamos uma casa, e com 6 meses, mais ou menos, 7 meses, mais ou menos, eu não recordo a quantidade de tempo, ou 1 ano, me perdoe, amados. Eu ouvi um pedido da minha sogra para que fôssemos até a cidade de Mantena levar os seus pais, porque eles queriam voltar para lá e não havia ninguém que levasse. Eu, como já algumas vezes havia ido a esta cidade, eu achei por bem de ir até aquele lugar. Porém, há alguns meses anterior, Deus havia dito para mim assim, por intermédio do irmão Marcos, Eliel, Deus pede para você não sair de Mogi Guaçu por esse tempo. Eu não sei, Eliel, Deus pede para você não viajar, não fazer nada. Na minha consciência, meus amados, eu não tinha projeção de viagem. Esse pedido ainda não havia surgido, então, na minha consciência, eu disse, meu Deus, mas como assim, Senhor? Eu não tenho projeção de viajar. Só quem está indo a São Paulo é a minha esposa. Senhor, será que é para ela esta informação? Ah, amados, eu esqueci esse cuidado de Deus. E aí, quando surgiu esse pedido, eu aceitei de bom grado. Eu estava trabalhando ali na Alpargatas e eu equalizei o meu tempo, o meu horário de trabalho com os amigos que trabalhavam juntamente comigo. Nós fazíamos segurança ali na portaria daquela empresa. E aí deu tudo certo para que eu fosse àquela viagem. Eu não sabia o que estava por vir. Ah, meu Deus. E aí, eu havia esquecido. Eu fui à viagem. Não foi uma viagem fácil, meu amado. Foi difícil demais. Tudo bem, chegamos a Mantena. Deixei os pais da minha sogra lá. Ao regressar de novo a São Paulo, era por volta mais ou menos de 8 horas. Eu estou tentando, meus amados, equalizar o tempo. Eu já contei esse relato em algumas igrejas que eu fui. Porque era 7h30 da manhã. Eu cheguei para minha esposa e disse, vamos tomar um café? E eu perguntei para ela, que horas que é agora? Ela disse, é 7h30. Eu falei, então deixa dar 8 horas. 8 horas a gente para, toma um café. Ao meio-dia a gente para, almoça. E aí a gente consegue chegar em São Paulo tranquilamente. Nesse intervalo, das 7h30 em diante,
eu bati de frente com outro carro na rodovia. Eu não sei como foi. Eu não lembro de nada, amados. Para você entender o porquê disso, os doutores sabem muito bem disso, eu creio que os irmãos aqui também sabem. O nosso cérebro tem um sistema como se fosse um disjuntor. Quando há uma sobrecarga muito grande, ele destrava justamente para não causar um dano maior à sua consciência. Então, eu bati de frente com outro carro, a metade do carro com a minha e com a metade do outro rapaz. Neste acidente, eu fiquei envolto às ferragens. A minha sogra e eu fomos direcionados para um hospital, a minha esposa para um outro. Era 6 horas da tarde, a minha sogra veio a falecer. Até então eu não sabia de nada. Eu acordei no hospital, percebi que alguém mexia nessa cicatriz aqui, como se estivesse limpando, fazendo alguma coisa. E como cena de filme, Gabriel, justamente aquele teto branco, aquela luz fluorescente. E eu disse, onde eu estou? Quem cuidava de mim disse, olha, você estava no hospital. Eu disse, mas a minha família. Eles disseram, não se preocupe, eles estão bem. Eu apaguei novamente. Voltei em si, com um incômodo muito grande nas costas. E tentei levantar, percebi que eu estava amarrado. Depois a minha esposa explicou que eles me amarraram, porque quando eles me retiraram do carro, eu, como eu posso dizer assim, eu entrei em agitação. E eles precisaram me amarrar para que não houvesse dano maior, ou não caísse da maca, alguma coisa parecida. Ah, aquele enfermeiro, aquele doutor, eu disse, eu estou com uma dor muito grande nas costas, por favor, me solta, eu preciso levantar um pouco. Ele me enganou, amado. Ele disse, olha, fica quietinho, eu vou cuidar aqui um pouquinho, limpar, e quando eu terminar eu te solto. Mentira. Eu voltei em si de novo, não sei quantas horas passaram. Quando eu voltei em si, fui tentar levantar, preso novamente. Eu estava tão esquisito, amado, meu corpo tão inchado, a minha fisionomia inchada, que o meu pai foi até a cidade de Belo Horizonte. A minha mãe não conseguiu, ou seja, minha mãe não, perdão, amado, a minha esposa não conseguiu ver que realmente era eu, de tão esquisito que eu estava. Ei, adiantando um pouco, antes de meu pai ir a Belo Horizonte, quando ele soube em São Paulo da história do acidente, ele dobrou seus joelhos e ele chorou. Ele disse, Deus, a vida do meu filho está nas suas mãos. Se o Senhor levar ele para os céus, eu vou entender que o Senhor quis. Porém, eu como pai, vou sentir uma dor muito grande. Naquela hora, Deus disse para ele, não choras, porque sou eu, Deus, cuidando da vida do Eliel. Olha aí, amado, mais uma vez, o direcionar, o zelo de Deus. Mesmo no meu esquecimento, Deus não se esqueceu. O pastor Jessé, aqui em Mogi Guaçu, soube do acidente, pediu para um irmão lá em Belo Horizonte vasculhar os hospitais e me encontrar, e que orasse por mim. Eu lembro, muito amado, que alguém chegou próximo a mim. E quando essa pessoa chegou, eu não lembro o que ele falou. A única coisa que eu lembro é que ele disse, eu posso orar por você? Naquela hora eu disse, pode. Amados, quando ele começou a orar, eu senti algo tão bom dentro de mim. Eu não lembro o que Deus fez comigo naquela hora. Mas ele relatou ao pastor Jessé que Deus me tomou em mistério, que eu falava em línguas tão alto naquele hospital, mas tão alto. E eu hoje entendo que Deus restaurou muita coisa do meu rosto. E vocês vão entender por quê. Eu fui transferido de Belo Horizonte a São Paulo. E quando eu cheguei, os médicos tocavam aqui em mim e diziam, Eliel, não se preocupa. Nós vamos fazer uma cirurgia em você. Vamos deixar tudo no devido lugar. Aí ele dizia, mexe o maxilar. Eu mexia. Eles tocavam, apertavam, dói. Eu dizia, não. Eles, eu não estou entendendo. Outra vez voltaram, fizeram as mesmas questões. Eu não estou entendendo. Olharam para o exame e disse, precisamos fazer um exame de novo. Porque o que veio de Belo Horizonte a gente não está conseguindo entender.
eu pude entender que se houve alguns ossos que havia dilacerado, se houve alguma coisa que estava fora do lugar, sei lá, na minha face, Deus, assim naquela hora, alinhou. Amém. E para descontrair um pouco, só podia ter dado a melhorada, né, Deus? Mas ele não fez isso, amado. Ei, é só para descontrair um pouco, amados. Ele deixou simplesmente o meu nariz fora do lugar. E você vai entender por que ele fez isso. Precisei passar na cirurgia. Eu não entendia, mas eu tentava todos os dias lembrar o porquê do acidente. Era difícil quando eu encontrava com o meu sogro e eu via ele chorando. Ele dizia, Eliel, a gente precisa ir em Belo Horizonte, a gente precisa ver como é que ficou o carro. A gente precisa entender o porquê dessas coisas. Aquilo me cortava por dentro. Um dia eu estava sentado, amados, depois da cirurgia executada. Eu fiquei com alguns dias com o nariz, com alguns tampões aqui. Como é ruim, amado, respirar pela boca. Terrível. Que agonia. Para dormir, então, que sacrifício. Tirou os tampões. As primeiras horas foram maravilha. Depois, como o nariz ainda estava inflamado, voltou a tampar tudo novamente. Eu ainda fiquei mais uns 8 dias, mais ou menos, com essa agonia. E aí, um determinado dia, Deus me trouxe a consciência. Lembra quando eu disse que você não viajasse? Olha só. As questões. Por que, Deus? Por que, Deus? Se o Senhor queria levar a minha sogra, por que o Senhor não fez alguma coisa aqui dentro de casa? Deus, por que tinha que ser comigo? E por que, Deus, eu tinha que estar no volante daquele carro? Por que, Deus, o Senhor não me levou ao invés de levar a minha sogra? Justamente porque doía, meu amado, em mim ver o meu sogro chorar. Aí Deus disse a mim, depois de 3 dias, Eliel, a rosa é minha, o jardim é meu, eu colho a rosa o dia que eu quero e a forma que eu quero. Quanto a você, eu te dou o direito de viver, então viva! Eu passei a entender, meu amado, que no meu esquecimento, o diabo tentou ceifar na minha vida, porque ele tinha raiva justamente da direção que Deus tinha para mim, dos lugares que Deus iria me levar, das mensagens que Deus iria me usar para falar com alguém, ou para ser uma ferramenta na mão de Deus. E ele não queria que essas coisas acontecessem. E aí Deus, como é tão supremo, que ao mesmo tempo que Amã parecia que ia levar vantagem, o inimigo pensou que ia levar vantagem. Deus recolheu uma rosa preciosa para ele e preservou a minha vida. E o inimigo que pensava que sairia vitorioso, olha ele, com simplesmente esse sinal, para me mostrar que é Deus que cuida. E aí, Gabriel, me faz lembrar que ele não me deixou morrer lá naquelas águas. É porque eu precisava passar por essas coisas. Me preservou pressionando a empregos, porque Deus queria dizer para mim, Eliel, sou eu que vou cuidar de você. Os sonhos que você tiver, sou eu que vou te dar. Não será por seus méritos, nem pelas suas forças. Meu Deus, nem pela sua sabedoria. Porque, como eu disse, eu venho de família simples. A minha esposa é uma mulher muito guerreira, mas não somos pessoas abastadas financeiramente. Mas tudo que eu tive em mente, meu amado, sonhos, Deus permitiu alcançar. Ei! Permita-me, amado, parar um pouco aqui nessa minha história. Amigo, você que está assistindo isso aí, não pensa que Deus esqueceu de você, ou que
que Deus está pegando você para fazer você de capacho, ou de martírio, ou de vergonha. Você não sabe como será o final da sua história. Acredite, filho, Deus tem coisas boas para nós. Essa pandemia, meu amado, está massacrando muita gente. Mas eu tenho uma convicção que Deus vai surpreender o nosso país, minha amada. Com certeza. Vai surpreender o nosso país e muita gente aqui nesse lugar. Bem, pregador tem esses problemas, tá, amada? Desculpa. E concluindo, a minha esposa questionou muito, dizendo: eu não vou voltar para Mogi Guaçu. O meu pai está sem esposa, os meus irmãos sem ninguém. Eu vou ficar por aqui. Se Deus quisesse a gente em Mogi Guaçu, Ele não teria permitido isso. E graças a Deus, a paz, lembra, meu amado, que eu disse? A humildade que Deus havia agregado em mim, a mansidão, eu nunca questionei. Mas 3 meses se passaram. A minha esposa malmente tomava banho, meu amado. Comia pouca coisa e voltava para a cama de novo. A depressão queria tomar conta da minha esposa, porque ela sentia doído demais perder a sua mãe tão recentemente. Nossa vida. E eu disse a Deus: Senhor, eu perdi a minha sogra. E agora eu estou perdendo a minha esposa. Eu disse: tudo bem, Senhor, eu vou voltar para Mogi Guaçu. Obrigado, Deus, por não permitir eu distorcer o seu querer. Voltei para Mogi Guaçu. E aí, por causa do acidente, a casa onde eu morava foi vendida. E aí é onde Oswaldo entra nessa história. Eu tive que pedir para o irmão Oswaldo, ele morava no fundo da igreja, que também tem uma história, muito amado, esplêndida demais. E eu disse para ele: irmão Oswaldo, deixa eu ficar com você aqui um pouco, amado. Obrigado, Oswaldo, por você dizer assim: não, Eliel, pode. Irmão, já era apertado para ele, imagine eu, mais uma. Mas obrigado, amado, você fez parte da minha história. E aí, voltei para Mogi Guaçu, restabeleci uma outra casa. Eu ganhava R$500 por mês. O aluguel era 380. Nossa. Imagine. A minha esposa disse: nós vamos comer o quê? 380 do aluguel, paga a água, paga a luz, acabou o dinheiro. Mas Deus foi cuidando de tudo. Eu estou encurtando, meu amado, porque a história do ser humano é assim, é muito longa. E havia uma casa que há muito tempo, amado Deus, alguém havia mencionado para minha esposa: ô Célia, vai lá dar uma olhada. Passado-se um tempo, meu amado, nesse dilema nosso de pagar aluguel, alguém ligou de novo para minha esposa e disse: Célia, sabe aquela casa que você viu há muito tempo? Vai lá, porque a pessoa que estava interessada não vai querer mais. Amado, a gente não tinha condições. Oh, meu Deus, e Deus proveu as coisas assim de uma forma tão extraordinária. E para quem não tinha casa, meu amado, Deus agora providenciou uma casa fixa para morar. Eu não precisaria mais pagar aluguel. Oh, amigo, está entendendo? Que benção. Deus trabalha de uma forma que a gente nem imagina, né? A escada que você falou até chegar, né? Falou tudo, Gabriel. É por isso que hoje, amado, olha, eu pondero demais quando eu escuto algum relato de alguém, algum dilema ou alguma reclamação, ou quando alguém está querendo entrar em desespero, porque só sabe a força do vento é quem enfrenta ele, amado. Isso é verdade. Só sabe, amado, o que é uma fome, é quem já passou fome. E, graças a Deus, Deus foi direcionando. E aí, a minha esposa queria uma casa grande para morar. Deus foi lá e escreveu. A gente morava numa casa pequena, de repente Deus direcionou uma coisa, a gente foi morar lá no Jatobazeiro. E para me finalizar, com 4 meses que estávamos morando lá no Jatobazeiro, alguns amigos resolveram entrar na nossa casa. O que é engraçado, muitas pessoas já sabem desse relato, é que era festa, amado, nós estávamos ainda no Madureira, era festividade nessa época. Eu estava no sábado, no domingo, Deus não falou nada, ficou em silêncio. Aí o meu pai disse: Eliel, você precisa voltar na Alvorada para ajustar algumas coisas. E, como eu estava fazendo algumas coisas em casa, lá no Jatobazeiro, eu disse: pai,
Eu só vou ao final da semana. Assim que eu concluir o que eu tenho para fazer lá, eu vou. Mas aí, chegando em casa, eu disse, é melhor eu ir logo amanhã. Porque assim eu já resolvo com meu pai e não tem problema nenhum. Ah, amado, Deus sabia que eu teria visita em casas. Saímos, era por volta de 10h15 da manhã, 10h20. Nesse período de 10h20 até meio-dia, entraram lá, amado, surrupiaram tudo. Ah, meu Deus. Quando chegamos às 5h30 da tarde, mais ou menos em casa, tudo aberto, tudo mexido, o nosso chão foi embora. Mas graças a Deus, que por eu ter passado algumas coisas com o Senhor, eu não questionei. Eu via que era grande demais, apertado demais o meu caminho. Naquele dia eu cheguei na igreja, pedi para o pastor orar por mim. Eu chorei muito, amado, naquele dia. Uma das coisas, eu contei para o amigo Dário aqui, que levaram um violão que eu tinha. E para mim foi difícil demais, porque havia uma trajetória que eu tinha com aquele violão. Mas um irmão me levou à igreja lá no Chaparral, me concedeu um outro violão. E depois eu fui numa igreja lá no Jardim Campestre, uma igreja pertencente ao ministério, lá de Santo Antônio de Posse. E o irmão me concedeu esse outro violão. Deus foi cuidando de todas as coisas. Ei, amados, para adiantar, tudo que os ladrões haviam levado, Deus reestabeleceu. E não foi nada usado, amado, nem de inferior qualidade. A televisão que levaram, Deus colocou outra no lugar, maior do que a que os inimigos levaram. Eu tinha, muito amado, um videogame. Perdoe, muito amado, se vocês não têm tendência para isso. Me desculpa, mas eu sou um pouco favorável a isso. Né? E eu tinha um Xbox 360, tinham comprado um HD interno. Eu não tinha, Gabriel, Dário, eu não tinha agregado nenhum jogo ainda a esse HD. E quando os inimigos, benditos, levaram, eu disse, Senhor, eles vão vender esse videogame por bagatela. Eu nem usei, Senhor, o HD. O Senhor é tão bom. Eu não saí da linha Xbox, mas é bem melhor do que um 360. Ei, amados. Violão, eu tinha um de 12, Deus me deu 2 de 6. E me deu uma lapada, muito amado, quando eu fui questionar ele, dizendo, Senhor, eu ganhei um violão de 6, mas eu tinha um de 12. Quando o Senhor me deu o segundo, ele disse, você tinha um de 12, eu te dei 2 de 6. Soma. Eu fiquei quieto, nunca mais, amado, questionei nada. Olha, eu tinha, muito amado, várias situações que eu iria te mostrar para você entender por que eu fico calado hoje. Por que eu evito discutir? Por que eu evito brigar? Se alguém disser para mim assim, Eliel, eu não vou com a sua cara, eu não questiono, eu não acho ruim. Sabe por quê, amado? Porque um dia eu aprendi. Se Deus vai com a sua cara, acabou. Não precisa de mais nada. Eu sei, Eliseu, Gabriel, Dário, que muita gente vão olhar para a gente e dizer assim, eu não vou com a cara de vocês. Amado, mas quando a gente fazer a curva ali, vai alguém dizer assim, vocês são pessoas fenomenais demais. Então é assim, amados. E, finalizando, eu vou finalizar com uma canção, tá bom, Gabriel? Amém. Amados, Deus restabeleceu toda a minha história. Restabeleceu toda a minha vida. Hoje, eu tenho roupas para vestir. Os ladrões haviam levado as minhas roupas. Desculpa, ladrões. Deus é dono de tudo. Restabeleceu. O carro que eles levaram, nós encontramos no matagal, todo deteriorado. Hoje eu tenho um carro bem melhor do que o que eu tinha. Glória a Deus. Deus nunca me deixou, muito amado, ficar sem um carro. Porque Deus sabia que eu receberia convites para ir a lugares. Então, obrigado, meu Deus, por isso. Amados, coisas que eu pensei assim, olha, Senhor, eu queria tanto esse. Mas eu nunca fui, Gabriel, de ficar assim, Deus, eu já pedi, Senhor. Eu nunca, meu amado. Cobrando, Deus. Dário, eu peço a Deus, mas eu fico em silêncio porque eu sei que o meu pedido ele já escreveu. E ele vai moldar para ser bem melhor do que o que eu pensei. Essa é a vida, amados. Humildade, silêncio, paciência.
Porque Deus conhece todas as coisas. Glória a Deus. Deus sabe de todas as coisas. E há uma canção que eu gosto muito do Kleber Lucas, que diz que Deus cuida de mim. Aleluia. Eu preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção, é preciso tomar decisões. Eu sei que existe alguém que me ama, Ele quer me dar a mão. E se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra de suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de nós. Meus amados, Gabriel, Amém. muito obrigado, meu nobre. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Obrigado, Dário. Eliseu, obrigado, amigão. Tá aí um jovem que, tipo assim, conhecemos há tão pouco tempo. E obrigado pela estima que nos dá, a estima que eu tenho por ele. Por vocês, amados. Ei, obrigado, irmãos. Ei, Deus tem o melhor. E eu só queria que o Gabriel repetisse aquela frase, meu amado, que você disse com evidência, que o Dário repetiu também. Essa é a ilustração de tudo. É a minha história. Obrigado, amados! Você que é artista, cantor solo ou tem uma banda gospel e tem sua música autoral gravada e quer divulgar em nosso programa, envie um e-mail para qualassuahistoriafm@gmail.com que divulgaremos para você gratuitamente. Pontual FM, a frequência da vida.